Queridos irmãos, boa noite. Sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a casa da Cabocla Jurema da Praia, para mais um momento de estudo, de aprendizado, de troca de informações. Estamos aqui no quadro que a gente batizou como A Umbanda em Debate. É o momento que a gente troca ideias, ensinamentos, conhecimentos, sentimentos acerca do espiritualismo em geral, da Umbanda em particular, e a gente vai ficando muito feliz porque o número de perguntas vai aumentando, só não aumenta o nosso tempo para falar, mas tá bom, nada a reclamar. Então é assim, gente, quem tiver alguma dúvida sobre o espiritualismo em geral, sobre a Umbanda em particular, se a pessoa tiver vergonha, pode mandar pelo WhatsApp, não tem problema, eu pego, leio, anoto e trago para cá. Se a pessoa for sem vergonha, igual a mim, né? Ó, falei de sem vergonha, apagou aqui o... né? Se for sem vergonha igual a mim, não tem problema nenhum. Felipe, sumiu aqui o... Voltou. Aí é só levantar aqui o braço, gente, que o Felipe está ali atrás com o microfone e leva aí para vocês, tá? E aí a gente vai trocando ideias, tirando dúvidas e por aí vai. Então vamos lá, lembrando que antes da gente começar o nosso Umbanda em Debate do dia de hoje, eu queria lembrar o informativo Folha da Jurema, tá? Disponível na internet para quem quiser, também falando sobre Umbanda, sobre espiritualismo, serviços de utilidade pública, uma série de coisas bacanas. Aqueles que se interessarem em crescer, em estudar, está tudo lá disponível, tá? Bom, vamos começar por aqui com os irmãos que estão aqui na casa da Cabocla Jurema da Praia, de forma presencial. Agradecemos a presença e também agradecemos aqueles que nos escutam e nos veem pela fanpage facebook.com/Templo Estrela do Oriente. Lembrando que o nosso diretor, o nosso Felipe, já mandou dizer que quem quiser assistir os vídeos que a gente faz toda segunda-feira, eles já estão devidamente catalogados lá no nosso YouTube, né, Felipe? Então, explica para a gente, eles lá estão, como é que você faz? Está em playlist, mas eles é diferente do Facebook, né? Você ali já fez alguma coisa neles, já está editado, esqueci dessa palavra, editado. Por isso é que é o nosso diretor, né, gente? Vamos lá, vamos respeitar que o homem, o ponto está aqui, ele qualquer coisa ele me chama a atenção aqui, não é mole não. Aí, vamos lá, gente, quem é que está com dúvidas, quem é que vai falar, como é que a gente vai começar a dialogar hoje, é só levantar a mão, o Felipe leva o microfone aí para vocês. Aqui ninguém pode ter vergonha, nada de vergonha, gente. Estão com vergonha, Felipe, olha só. Você vê, hein? Que coisa, hein? Então, vou começar com as nossas perguntas daqui, tá? Enquanto isso, o pessoal vai perdendo a vergonha, hein, gente? Por favor. A nossa irmã Maria da Conceição, espero que ela esteja nos assistindo, né? A Maria da Conceição pergunta o seguinte: por que nós erramos tanto? Boa pergunta, né? Maria da Conceição, nós erramos tanto porque, na verdade, nós não conseguimos ainda a chave que vai abrir as portas no momento que a gente não vai mais temer as nossas más inclinações. Na realidade, nós ainda não conseguimos controlar essas más inclinações. Então, o que a espiritualidade fala para a gente? Nós temos que vigiar a mente, o coração, a língua, as nossas ações, uma série de coisas. Tem que vigiar tudo. No momento que a gente não vigia, a gente cai na erraticidade, entendeu? Só que tem um detalhe, a gente continua errando
Por quê? Porque a gente, muitas vezes, se nega a exercer essa vigilância. A partir do momento que a gente, 2 minutinhos, não precisa mais do que isso, não tem aquele slogan da Band News, em 20 minutos tudo pode mudar? É a mesma coisa na nossa vida, em 20 minutos tudo pode mudar. A gente não vigia as nossas mentes, as nossas ações, as nossas palavras. Em 20 minutos a gente faz tudo errado. Entendeu? Então essa é a razão. Na verdade, a gente está desconectado da parte espiritual. Quando a gente fica desconectado da parte espiritual, a gente cai na erraticidade. É mais ou menos por aí. Tá bom, minha irmã Maria da Conceição? Espero que esteja nos assistindo. O outro irmão que nos pergunta é o Jorge Manuel. Jorge Manuel nos pergunta o seguinte: todo caboclo foi um índio? Não. Nem todo caboclo foi um índio. Os caboclos, eles viveram, encarnaram, desencarnaram, encarnaram, desencarnaram, assim como qualquer falange, tá? E atingiram, dentro de um processo de evolução dos espíritos, atingiram o plano do puro espírito, não reencarnam mais, tá certo? Mas nas suas últimas encarnações, ou nas suas encarnações, nem sempre um caboclo foi um índio. Assim como nem sempre um preto velho foi um irmão escravizado. Assim como nem toda ibejada, que hoje nós vamos ter aqui no Templo Estrela do Oriente, nem toda ibejada desencarnou quando criança. Assim como nem todo cigano pode ter sido um cigano nas suas últimas encarnações, né? Mas aí você pergunta para mim, meu irmão Jorge Manuel, né? Tá, então, se nem todo caboclo foi um índio, nem todo preto velho foi um escravizado e tal, então qual é a finalidade dessa forma que eles chegam aqui no terreiro? Na verdade, eles chegam com uma roupagem fluídica. Essa roupagem fluídica, ela tem a finalidade de nos trazer uma referência, porque se nós conhecêssemos verdadeiramente o que é uma entidade, a gente não pisava num terreiro de Umbanda, não, a gente ia sair correndo. Com certeza. Porque a entidade é isso que está aqui, ó. É luz, é energia. Ela se coloca numa forma humana, ou de um índio, ou de um escravizado, ou de uma criança, para que nós possamos ter uma referência. E a partir disso, a gente possa dialogar, conversar, né? Mas no astral superior, eles não precisam de nada disso. Eles conseguem viver harmonicamente, cada um dentro do, como a gente fala, né, numa linguagem chula, né? Cada um no seu quadrado. Não é assim? Não tem uma música que fala isso? Cada um no seu quadrado. E a partir dessa realidade, eles convivem harmonicamente. Quando vão para um outro segmento, seja ele filosófico, seja ele religioso, se aquele segmento assim o exigir, eles podem aparecer, por exemplo, os Exus, né? E o grande exemplo disso é a obra Tambores de Angola, psicografada pelo nosso querido Robson Pinheiro, né? Lá eles chamam Exu de quê? Sentinela, anjo da guarda, guardião. Só não chama de Exu, né? Mas já tem livro espírita chamando de Exu. Nada contra. Nada me opor, tá, gente? Pelo contrário, estamos convergindo com outros segmentos, o que é muito bom mesmo, né? Tá legal, meu irmão Jorge? Então fique tranquilo que você está falando. Eu vou citar até um exemplo bem bacana. Esse eu não esqueço jamais. Gira de caboclo num determinado terreiro. Eu sempre dou esse exemplo
nos cursos, nas palestras aí que a gente faz. Está lá o caboclo dando consulta. Chegou uma senhora com uma criança pequena. A criança tinha lá um problema de saúde. E o caboclo receitou determinados remédios através das ervas. Aí a mãe saiu dali com a criança, parou numa cantina e tal, né? E ela começou a comentar na cantina que ela tinha medo de dar remédios para o filho. Então ela estava receosa do que o caboclo tinha dado, né? E isso caiu no ouvido do Cambono, que tinha ido lá na cantina rapidamente. O Cambono voltou e comentou o assunto com a entidade. A entidade, na mesma hora, pediu para chamar a senhora. E quando a senhora se colocou na frente da entidade, o caboclo disse: olha, eu compreendo o seu papel, é um papel sublime de mãe, que é o melhor para o seu filho, isso tudo é compreensível, mas eu quero reafirmar para você os remédios que eu passei, você pode dar, porque na verdade, se você quer que só um médico dê os remédios para o seu filho, eu sou o doutor Bezerra de Menezes, entendeu? Então, é óbvio que um médium desse, ele está bancando muita coisa, né? Com certeza absoluta, e se ele está bancando é porque ele está bem sintonizado, né? Convenhamos. E a Umbanda é isso. Muitas vezes a gente está falando com uma entidade, não sabe quem é, né? Não sabe o que ela foi nas suas últimas roupagens. Está ali um preto velhozinho, todo agachadinho, todo humilde, e às vezes foi um grande sábio, né? Assim como as outras entidades também, né? Então, a Umbanda é isso. A Umbanda é maravilhosa por causa disso, né? Vamos lá. Perguntas? Só levantar a mão, gente, que a gente leva aí o microfone. Continuam com vergonha, jura? Meu Deus! Como diz o gaúcho, barbaridade, tchê. Nada, Felipe? Nada aí? É? Olha aqui, ó, a irmã aqui levantou a mão, ó. Perdeu a vergonha. A primeira aqui da fila, Felipe. Isso. Boa noite, minha irmã. Seu nome? Boa noite, sou Carla. Oi, Carla. Pois não. Então, eu queria perguntar como é que a Umbanda trata as obsessões. Desculpa, como é que a Umbanda o quê? Como é que a Umbanda trata as obsessões? Espírito obsessor. Como é que trata uma pessoa que está sofrendo disso? Está sofrendo o quê? Processos obsessivos? Bom, todo mundo entendeu a pergunta da irmã ou não entendeu? Levanta o braço e a gente repete. Bom, vamos lá. Ô Carla, os tratamentos, eles são individuais. Para cada doente, um remédio. Entendeu? Então, um remédio que é para mim, pode não ser para ele, pode não ser para você, e por aí vai. Uma coisa a gente pode falar assim em linhas gerais. Quando nós temos a consciência de que nós não somos doentes, mas que nós estamos doentes, que é uma diferença bem grande, aí nós já temos 50% do caminho andado. Entendeu? Por quê? Porque a doença, na verdade, a gente sabe que as doenças, segundo os espíritos nos falam, as doenças, na verdade, elas não existem. O que existem são os doentes. É diferente, né? Quando a gente não, e a gente tem dito isso sempre, quando a gente não consegue resolver na nossa mente as nossas questões do dia a dia, aquilo que a mente não consegue resolver, o organismo absorve como doença. E normalmente a gente transfere sempre esse tipo de patologia para os espíritos obsessores, né?
mas a gente não sabe que os espíritos obsessores não fariam nada se a gente não vigiasse a nossa mente, as nossas palavras e as nossas ações. Se a porta estiver fechada, não tem como ninguém entrar, mas se estiver aberta, entra todo mundo, entendeu? Então, o tratamento ele é individual. Uma outra coisa que a gente pode também adiantar, e isso é fato, é que quando a pessoa chega num terreiro de Umbanda, o ideal é que seja ministrado a ela, normalmente, os elementos, ou as 5 formas de elementos, de magnetismo. Se não vejamos a astral, a terrestre, a mineral, a vegetal e a animal, subdividido, muitas vezes em animal irracional e também animal racional. Depois que esse doente, vamos assim dizer, né, é tratado com essas 5 formas de magnetismo, aí o ideal, eu digo ideal porque em tese deveria ser assim, mas nem sempre é assim, porque cada escola vai agir de uma forma. O ideal é que a gente comece, em doses homeopáticas, a ministrar a mensagem. Porque a mensagem é o alimento da nossa alma. É aquilo que vai construir dentro de nós uma obra para a eternidade. Ao passo que se a gente ficar martelando apenas e tão somente nas 5 formas de magnetismo, como é que se fala? É banho de descarga, é defumador, é isso, é aquilo, isso é bom. Não estou tirando a validade disso, não. O problema é que isso tem prazo de validade. Se a pessoa, com o tempo, não for se modificando, o caboclo, o preto velho, o Exu, vão se tornar bengalas espirituais. E isso não é o desejável. O desejável é que a gente possa realmente caminhar e vir aqui no terreiro só para agradecer. O ideal é isso. Entendeu? Então, volto a dizer, o tratamento ele é muito individual, mas eu acho que em linhas gerais é assim que a coisa funciona. Tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Ainda temos tempo. Olha, hoje eu estou falando pouco. Olha, oi. A irmã levantou. Aqui o irmão aqui. Já vai aí, minha irmã, já vai aí. Diga, meu querido, boa noite, seu nome? Boa noite, meu nome é Silvio. E muito tempo atrás eu participei, cerca de 20 anos atrás, do candomblé. Mas desde então eu tive uma perda muito grande, porque meu pai veio a falecer e eu me afastei da parte espiritual, mas hoje isso se reflete na minha vida assim. A minha família, dizem que as minhas atitudes eram o meu pai, então as pessoas não me veem, veem o meu pai em mim, tanto nas atitudes certas quanto erradas. Então tem eu queria saber, assim, a minha pergunta é, até que ponto a espiritualidade influencia na nossa vida desse ponto assim, de uma pessoa que já foi e as que estão vivas estão vendo ela em você? Querido, veja bem, eu começo dizendo com absoluta certeza que seu pai é seu pai e você é você, e nada a ver uma coisa com outra. E o que está acontecendo, segundo o que você mesmo diz, é que as pessoas acham, as pessoas pensam, as pessoas falam, e o nosso grande mal é que a gente vive a nossa vida pensando no que as pessoas acham, no que as pessoas falam, no que as pessoas comentam. Só que essas pessoas não te ajudam a pagar tuas contas. Pagam tuas contas? Não, né? Então, segue tua vida, irmão. Eu acho que você já fez o seu papel, que foi, de uma certa forma, retornar para a parte espiritual. Não importa se é nos candomblés, nas umbandas, nos espiritismos, no catolicismo,
Isso é besteira, isso é criação da cabeça do homem. Religião é criação do homem. A religião ela tem que servir, e aí já fica a orientação para você, para te tornar, colaborar para te tornar um ser melhor. Se você estiver sentindo que você está indo a um local religioso, volto a dizer, seja ele qual for, até lá no Pare de Sofrer, não tem problema nenhum não, tá? Se você chegar lá e está se sentindo bem, fique lá. Lá é o melhor lugar para você. Assim como os candomblés, as umbandas, católicos, seja onde for. Se aquilo ali está colaborando para você ser um ser humano melhor, aquele local é maravilhoso. Entendeu, querido? Agora, a sua similaridade com seu pai está no DNA e para por aí mesmo. Não tem mais nada não. Entendeu como é o negócio? São com certeza, embora exista a ligação biológica, são dois seres completamente distintos um do outro. Tá bom, meu querido? Espero ter respondido a sua pergunta. Tá? Nossa irmãzinha ali do lado esquerdo, Felipe. Boa noite, seu nome? Boa noite, meu nome é Georgette. Diga, Georgette. A pergunta é se para cada entidade que você vai fazer uma consulta, existe um assunto que seja mais indicado para determinada entidade do que outro, se existe essa direção. Você está perguntando se cada falange ela tem uma especialidade, é isso? Exatamente, isso mesmo. Olha, ter até tem, com certeza absoluta. E quando nós nos debruçamos nos estudos, a gente com certeza vai esmiuçando, e aquilo que é possível da gente saber, a gente vai até divulgando dentro das palestras, dentro dos cursos que a gente ministra. Não tem muito tempo atrás, nós fizemos uma palestra aqui no Templo Estrela do Oriente, por acaso fui eu até que ministrei, falando sobre as novas falanges de Umbanda. E esse novas entre aspas, né? Porque elas sempre existiram. E aí trazendo ali as especialidades de cada uma. Agora, por outro lado, eu não vou recomendar a você trazer essa questão como uma verdade absoluta. Por quê? Porque, embora a gente saiba, por exemplo, hoje a Ibejada, principalmente a Ibejada da Poeira, ela tem uma especialidade em cima de pessoas que nascem com problemas congênitos, né? Mas será que por causa disso nós vamos deixar de conversar com a Ibejada? De forma nenhuma. Muito pelo contrário. Volto a dizer que a Umbanda ela é tão fascinante que quando a gente estuda e se aprofunda, a gente vai conhecendo coisas que a gente muitas vezes não poderia imaginar que existe. E isso também não é uma invenção aqui do Templo Estrela do Oriente. Existe um fenômeno denominado desdobramento de vibração. Esse fenômeno, ele existe pelo seguinte: a gente sabe que numa assistência, cada pessoa chega, ou cada assistido, melhor dizendo, chega na frente da entidade com um determinado problema específico, e os problemas são os mais diversos, são os mais ecléticos possível, né? Então, nós sabemos que as entidades, como é que elas trabalham? Quando elas chegam, elas não vêm só, elas trazem uma hierarquia constituída. O que é essa hierarquia constituída? Em cada médium que trabalha, o médium ele tem 2 orixás, ele tem um guia, ele tem uma entidade desenvolvedora, aliás, várias entidades desenvolvedoras,
várias entidades protetoras das mais diversas falanges. Esse médium ele tem um mentor espiritual, ele tem uma série de vibrações que ele carrega. Essas entidades, quando você chega na frente do médium, por exemplo, né? Ali, vamos citar o caso da nossa mãe, Flávia. Ela hoje vai trabalhar ali com a ibejada Terezinha da Praia. Então, o problema que você traz para conversar com a Terezinha, caso seja, isso é um exemplo que eu vou dar, tá? Caso seja, por exemplo, um problema profissional, um problema financeiro, né? Coisas da matéria, normalmente, quem trabalha mais especificamente com isso é Exu e Pombagira. Então, o que acontece nesse fenômeno denominado desdobramento de vibração? A energia da Terezinha vai ficar ali fornecendo vibrações, fornecendo o comando da vibração para ela, para a nossa mãe espiritual. Então, para você que não conhece, quem está te atendendo é a Terezinha. Só que, sem que o médium, nossa mãe Flávia, e muito menos você possa perceber, vai passar ali na coroa dela, ou a Pombagira Cigana, ou a Dona Maria Padilha, ou se a situação financeira estiver muito ruim, é o seu Lalu mesmo, entendeu? O seu Lalu só pega a rebarba, né? Segundo ele, né? Entendeu? Pois é. Então, é uma entidade da vibração de Exu ou Pombagira que vai passar ali e vai te dar o atendimento, entendeu? E a partir dali, as coisas vão caminhando. Acho que mais importante até do que você saber que tipo de assunto que você vai conversar com a entidade A ou a entidade B, é você saber que, aí eu já estou falando uma frase da nossa mãe Jurema, um passo de cada vez. Nós somos seres, e sempre seremos, seres espirituais. Tudo que vocês estão trazendo hoje aqui para conversar com as entidades, foi concebido a partir de milhares de anos, de milhares de encarnações. Então a gente não pode supor que toda essa gama de laços energéticos antinaturais que foram absorvidos ao longo desses milhares de encarnações, a gente não pode imaginar que isso possa ser resolvido numa conversa, ou duas, ou três, ou a gente estala o dedo e está tudo resolvido. Mas você está balançando a cabeça, mas as pessoas são imediatistas. As pessoas querem que o seu problema seja resolvido para ontem. E normalmente gostam até que marquem data para que a coisa aconteça. Entendeu? Então a gente precisa ter isso na mente. Mais importante é entender que todos vocês, assim como nós que estamos de branco, nós estamos num tratamento espiritual. Assim como a gente chega no médico, dificilmente o médico vai resolver, ainda mais hoje em dia, né? Dificilmente ele vai resolver na primeira tacada o que a gente tem, né? Aqui também não é diferente, que é um passo de cada vez. Tá bom, minha irmã? Como eu só tenho 5 minutinhos, eu vou trazer as duas perguntas que nos restam e que a gente pegou, que a gente recebeu. Uma delas é da irmã, espero que ela esteja nos assistindo, chamada Cíntia Rangel. Ela pergunta o seguinte: na Umbanda do Templo Estrela do Oriente, se faz matança animal? Minha irmã Cíntia, espero que você esteja nos assistindo. Eu posso afiançar a você que as umbandas e os candomblés não fazem matança animal. Matança animal é feito lá na Rica, lá na Friboi, lá na Seara, lá é que tem matança animal. Dentro de uma casa religiosa, o que existe é a sacralização animal, que é bem diferente, entendeu?
O animal, antes de ser sacralizado, tá? Existe uma jogada de búzios, ou de búzios ou de outro qualquer método oracular, e dentro dessa jogada, a espiritualidade fala, nos dando a permissão para sacralizar o animal, a permissão. Então, assim como lá na Friboi, o animal lá é morto para saciar o nosso corpo, dentro de uma casa de axé, o animal é sacralizado para saciar determinadas almas que precisam daquele alimento. Porque, embora a gente tenha 5 formas de magnetismo, existem algumas possibilidades de ter que se aplicar as 5 formas num determinado doente. Tá? Então é só para a gente mudar a nossa linguagem. Não existe matança animal. O que existe é a sacralização. É bem diferente. Tá bom? Então fica aí a resposta da nossa irmã Cíntia. E por último, a pergunta do Pablo Eugênio. Pensei até que fosse um cigano, Pablo, perguntando para a gente. Olha que beleza, hein? Hã? Quando a pessoa não quer incorporar, ela incorpora? Não, ela não incorpora. Não. O que acontece é o seguinte, toda regra tem a sua exceção, né? Se a entidade vem em terra com um propósito lógico, razoável, cabível, beleza, ela até pode vir, vamos dizer assim, contra a vontade do médium, entre aspas, né? Agora, vir por vir, aí não é legal, porque ela sabe que quando ela vem, ela está provocando um desgaste. Primeiro, ela está provocando um desgaste no médium. E se está provocando um desgaste no médium, se ela vem para um local para não fazer absolutamente nada, eu acho que, em tese, ela mesma iria se desgastar. Qual é a finalidade da entidade em terra se ela não tem, vamos dizer assim, não teve um objetivo? Tem que ter um objetivo. Se não tem, aí não rola. Já diz o ditado desde pequenininho, né? Quando um não quer, 2 não brigam. Tá certo? Meu irmão Pablo Eugênio. Eu ainda tenho um minutinho, diretor. Cadê o diretor? Está aqui no ponto. Tem um minutinho, diretor? Tem. Viu? O diretor fala aqui no ponto, não é mole não, gente. Olha, queria convidar vocês todos, não só que estão presencialmente aqui no Templo Estrela do Oriente, como também aqueles que nos assistem através da fanpage facebook.com/Templo Estrela do Oriente. Dia 13 de abril, sábado, olha só, gente, que maravilha. A gente tem uma oportunidade maravilhosa de crescer um pouco mais espiritualmente, de tentar ouvir a mensagem da espiritualidade, porque dizem, né, que o dia D está chegando e é agora em julho. Atenção, hein? Como é o nome que fala? Dia da... que o Chico falou? Dia da... data limite. A mãe está lembrando ali. Estão falando que a data limite é agora em julho. Ou vai ou racha, gente. Ou vai ou racha. Tá? Pois é. Então, olha, dia 13 de abril... nós estaremos realizando aqui no Templo Estrela do Oriente, é um sábado, a partir de 9 horas da manhã, o workshop Sinais de Alerta, olha aí, ó, Espiritualizando Almas. Então vamos ter 3 palestras, assim, imperdíveis para vocês. A primeira logo 9 horas da manhã, no horário do mau hálito. Vamos lá. A comunicação não violenta na transição planetária. Leandro Shoas, 9 horas da manhã. A gente já vai começar bem o dia, aprendendo a nos dirigir para o nosso irmão de forma não violenta. Isso às 9 horas. Depois ele vai até meio-dia, tem o nosso almoço, né, mãe? Está confirmado o nosso almoço? Confirmadíssimo. E aí, acreditem, gente, ela vai
Vai bombar, hein? Essa agora, hein? Mãe Flávia Barros vai palestrar. Olha o tema dela, a autoajuda como serviço divino. Gente, vamos bater palma para a mãe Flávia, ela está ali no cantinho. Ela merece. Aê! Ela relutou. Não vou, eu vou. Deixa para o dia, né? Pois é, gente, ó, a autoajuda como serviço divino. Vou contar até um segredo, ela não está ouvindo não, hein? Vai ter dinâmica, olha só, hein? E por último, às 16h, a amorosidade nos médiuns. E sabe quem vem falar? Vanderlei Oliveira, 16h, hein, gente? Então vai tá, inclusive, autografando o livro dele, que também chama-se Amorosidade nos Médiuns. Então, gostaria de convidá-los, dia 13 de abril, sábado, a partir de 9h da manhã. Não percam, entrada gratuita, não paga nada, tá certo? É só vocês chegarem, tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos ficar aqui o dia inteiro falando de macumba, gente. O dia inteiro vai ser maravilhoso. Quer coisa melhor? Tá? Então estão convidados. E aí a gente encerra o nosso, diretor, desculpa, passei um minutinho. Estamos encerrando o nosso quadro Umbanda em Debate. Próxima segunda-feira, às 7h15 da noite, estamos aqui de volta. Grande abraço, Oxalá abençoe a todos. Fiquem com Deus.